Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 4, versículo 7 adiante, diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se a coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de ser participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Aleluia. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Levanta as suas mãos com o poder de Deus e fala assim comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, irmãos e irmãs, que a palavra do Senhor ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele revela a sua palavra de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, de acordo com a necessidade da igreja. E nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós fazemos parte da família de Jesus. Oxalá que hoje estivesse lotado de irmãos, lotado de irmãos, para junto regozijarmos na presença do Senhor. Mas o próprio Senhor Jesus diz: é mister que isso aconteça. E que nos últimos tempos, irmãos, apostatariam alguns da fé, dando lugar a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E muitos não estão aqui, porque já não fazem mais parte do povo de Deus. Já não faz mais parte da igreja do Senhor. Mas a palavra de Deus diz para nós esta noite: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. E
coisa tremenda, irmãos! Que coisa tremenda, irmãs, é a palavra do Senhor. Sábado passado, o Senhor falou a respeito da oração. E esta noite, o Senhor volta a falar para que nós sejamos vigilantes e vivemos em oração. Nós vemos como a oração para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é primordial. Nós temos que orar constantemente. Por quê? Porque próximo está o fim. Próximo está o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. A igreja do Senhor tem orado pouco. Homens e mulheres têm orado pouco. De repente, irmãos e irmãs, o fato da igreja estar praticamente vazia, de repente é a nossa falha, porque nós não estamos orando como o Senhor quer que oremos. De repente não estamos vigiando como o Senhor quer que nós vigiem. Por isso que Ele diz na sua palavra, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, ele fala, vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Está vendo, irmãos? Está vendo, irmãos? E também não é só orar, pastor. Também não é só jejuar. Porque não adianta nós jejuarmos, não adianta nós orarmos e nós não amarmos o nosso semelhante, não amarmos o nosso próximo, não amar o irmão, não amar a irmã. O Senhor fala a respeito do amor. Glória a Deus, aleluia. Nada adianta viver de joelho dobrado, jejum, oração, e não amar o nosso próximo. Porque a palavra de Deus diz, sobretudo, tende ardente amor. O que é ardente amor? Aquela chama do amor dentro do nosso coração pelo nosso irmão, para a nossa irmã. A palavra de Deus diz que o amor cobrirá uma multidão de pecados. Está vendo como vale a pena nós amarmos uns aos outros? Mas a palavra de Deus não está falando de amor carnal. A palavra de Deus não está se referindo nessa noite de amor carnal. Ela fala amor espiritual. Porque tem muitas que não sabem meditar na palavra. Eles vão pensar que vou dedicar de tititi dentro da igreja com a irmãzinha. De tititi dentro da igreja com o irmãozinho, ou de tititi com a irmã, ou de tititi com o irmão. Não é isso que o Senhor está falando na sua palavra nesta noite. Nós temos que saber e pedir o direcionamento do Senhor Jesus para saber discernir a palavra de Deus. O que está acontecendo no dia de hoje? Muitos pastores que diziam a verdade da palavra de Deus, hoje não vivem mais. Por quê? Porque deixaram de meditar a verdade da palavra de Deus. O que era pecado outrora, hoje não é pecado mais. Mas não é isso que o Senhor fala conosco nesta noite. Essa palavra não mudou. Essa palavra não mudou. E não vai mudar. Porque a própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, eis que passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Oh, glória a Deus! O Senhor fala para nós sermos hospitaleiros, uns para com os outros, mas sem murmurações. Glória a Deus! Digamos que eu estou orando pelo meu irmão, pela minha irmã. Eu não preciso ficar tocando trombeta
Porque o próprio Jesus sabe a necessidade do irmão, a necessidade da irmã, e é o próprio Senhor que toca em nossos corações para orar um pelos outros. E nós temos que ser hospitaleiros, mas sem murmuração. Muitas vezes, irmãos e irmãs, o Senhor quer operar em nosso meio. Muitas vezes o Senhor quer operar na igreja dele, mas não está operando por causa da murmuração de muitos, de muitas. E onde a murmuração não há a manifestação de Deus. Onde há murmuração não há manifestação de Deus. A igreja do Senhor tem que ser santificada. A igreja de Deus tem que estar em jejum, em oração, em santificação. A própria palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, santifica o povo hoje, para que amanhã eu venha operar maravilha no meio de vós. Aleluia! Glória a Deus! A irmã falou que Deus tem promessa para esta igreja. E como tem promessa? Porque esta igreja pertence a Deus. Esta igreja é de Deus. Esta igreja não é do homem. Esta igreja não é do homem. Esta igreja pertence a Deus. E todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor pertencemos a Deus. Louvado seja Deus. Cada uma administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Mas o que ocorre no dia de hoje? Porque Deus me deu um dom maravilhoso, eu começo a ignorar o pastor. E começo, não, eu sou o melhor. A irmã, Deus começa a usá-la poderosamente, finge, né? Eu sou a melhor. Ninguém aqui é melhor. Se existe um melhor aqui nessa noite, e ele está aqui, é Jesus. Ele é o melhor. Ele é o melhor. Deus deu o dom para você, irmã, para você usar o dom que Ele deu. Deus deu o dom para você, irmã, para você usar o dom que Ele deu. Não para ficar arrumando contenda dentro da igreja. Não para começar a arrumar confusão dentro da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Jesus. E todos os órgãos do nosso corpo são importantes. Assim como todos os irmãos, todas as irmãs, todos nós somos importantes na igreja do Senhor, na casa do Senhor. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, administre, né? Administre os outros dons como recebeu, mas como bons despenseiros, a multiforme graça de Deus. O que é despenseiro? Não deixar faltar o amor. Não deixar faltar o amor, não deixar faltar a oração, não deixar faltar a vigilância. Porque se nós não tivermos com a nossa despensa repleta, quando o irmão precisar de uma ajuda, nós teremos o que para ajudar o irmão? Se nós não tivermos com a nossa despensa repleta, a irmã precisar de ajuda, como que nós vamos ajudar a irmã? Que a nossa despensa está vazia. Aqui fala despenseiro, como bom despenseiro da palavra de Deus. Se alguém falar, que coisa tremenda, irmãos. Se alguém falar, aleluia. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, tá, irmã? Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, tá, irmão?
Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus. Para quem tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Então não é só a glória que pertence a Deus, mas essa igreja pertence a Deus. Oh, glória a Deus! Então se alguém falar, fala segundo as palavras de Deus. Só que hoje em dia está difícil de saber quem é crente, até mesmo dentro da igreja, porque não se ouve mais glória a Deus dentro da igreja, não se ouve mais glorificação dentro da igreja, e muitas vezes as bocas abrem para murmuração. Muitas vezes as bocas abrem para falar mal do seu irmão, mal da sua irmã, mas a palavra de Deus diz nesta noite, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Aleluia! Se alguém administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Irmão, para que em tudo Deus seja glorificado no nosso meio. Em tudo, irmão. É na oração, é no louvor, é na palavra, é na glorificação, é no glória a Deus, é no aleluia. Em tudo o Senhor tem que ser glorificado em nosso meio. Porque a Ele é toda a glória. É só a Ele. E Ele não vai dividir a glória dele com você, irmão. Ele não vai dividir a glória dele com você, irmão. Porque a glória é só dele. Aí começam a dirigir uma igreja. Aí ele se acha o dono do mundo, né? Se acha o dono da igreja. Mas como o Senhor tem falado aqui conosco, que ninguém é dono aqui a não ser Ele. Então se é para administrar, né? Se é para administrar, então administre segundo o poder que Deus dá para quem tudo Jesus Cristo, a quem pertence, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para sempre. Amém. Está vendo? Está vendo a quem pertence a glória? Só Jesus, irmãos. Só Jesus, irmãs. Mas tem coisas que a gente vê acontecer, que muitas vezes a gente fica, em tese, até escandalizado dentro da obra de Deus. Tudo bem, irmão. E a própria palavra de Deus dá a honra a quem tem honra. Mas não precisa se expor ao ridículo, né? Não precisa. Nós como servos de Deus, as irmãs como servas de Deus, tem que ter uma postura adequada dentro da igreja, na presença do Senhor. Todos nós temos que ter. Não é que porque o pastor é o dirigente da igreja que eu tenho que ficar 24 horas colado neles. Não, irmãos. Ele apenas, o próprio Deus colocou ele apenas para administrar a igreja do Senhor. E é para administrar bem. Não é para administrar de qualquer jeito, não. É para administrar bem. Porque tudo isto o Senhor vai cobrar aquele dia. E o glória a Deus. E o aleluia. O Senhor é digno disso. O Senhor é digno de glória. O Senhor é digno de aleluia. E se você sentir
vontade de bater palma, pode bater, que aqui você tem toda a liberdade do mundo em glorificar o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amados, amadas, olha que coisa tremenda, irmãos. O Senhor vem falar conosco nesta noite e nós chamamos de amado. E vos chama de amada, porque nós somos amados de Deus. Vocês são amadas de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Não estranheis. Amados, amadas, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós. E falou em prova, irmã, já está indo embora. Calma, irmã, calma. 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 O Senhor fala aqui na sua palavra, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Aonde que está a nossa prova, irmão? Aonde que está a nossa maior prova, irmão? É dentro da casa de Deus, não é, pastor? A nossa maior prova é dentro da casa de Deus. Não é lá no mundo, irmão. Não é lá na rua. A nossa maior prova está dentro da casa do Senhor. Não deveria, não é verdade? Não deveria, porque como eu vou ficar na igreja para passar prova, para passar luta? Não deveria. Mas se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor está falando, está falado. Não estranheis, amados, amadas. Não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisas estranhas vos acontecessem. De repente, irmãos, o próprio Deus usa o pastor da igreja para disciplinar o irmão, ou disciplinar a irmã. Para quê? Para que o pastor fez isso? Para quê? A falta de esperar o pastor ali fora da igreja para arrebentar o pastor na pancada. Verdade? Por que eles fazem isso? Por que elas fazem isso? Porque não meditam na palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus nos testa, Deus nos prova para nos abençoar ricamente dentro da palavra dele. Aí começa a murmurar do pastor. Então, antes do pastor disciplinar, ele era o melhor pastor do mundo. Era o pastor, era Deus na terra e o pastor dentro da igreja. Mas, com o aval de Deus, o pastor disciplinou aquele irmão. Disciplinou aquela irmã. Mas o pastor sabe que ele não é culpado. E ela não é culpada. Apenas é uma prova de Deus. Para que se este homem passar pela prova, para que essa mulher passar pela prova, estarão aprovados no ministério do Senhor Jesus. É isso que o Senhor faz. Mas muitas não entendem o trabalhar de Deus em suas vidas. Nós temos que entender o trabalhar de Deus em nossa vida. Por isso que o Senhor fala, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. A irmã começa a passar luta na igreja, aí começa a culpar a irmã. O irmão começa a passar luta na igreja, começa a culpar o irmão. Oh, irmão, vamos ler mais a Bíblia. Vamos meditar mais a palavra de Deus. Por quê? Porque se Deus faz com que isso aconteça dentro da igreja, porque Ele sabe
Tudo, irmãos. Ele sabe tudo. Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, né? O nosso pensar. O Senhor sabe tudo. Então nós não podemos murmurar. Só que daí murmura, perde a bênção. Murmura, perde aquele dom que Deus quer dar para aquela irmã, que a irmã tem buscado. Aí Deus vai provar. Aí Deus vai provar aquela irmã para ver se ela está apta para receber aquele dom que Deus deu. Deus quer dar. Mesma coisa, irmão. Pede um dom para Deus, tem que pagar o preço. Muitas vezes tem que se humilhar. Muitas vezes tem que se humilhar mais e mais. Ah, não. Eu não vou obedecer o pastor. Eu obedeço só a Deus. Quantos estão na igreja e pensam assim? Quantos estão na igreja e pensam assim? Eu só obedeço a Deus. Eu não obedeço a pastor. Eu só obedeço a Deus. O único que obedeço a Deus. Para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Se você não obedece o pastor que você ouve toda essa noite aqui da igreja orando por você, como que você vai obedecer a Deus que você não vê? Como, irmão? Como, irmão? Então vamos viver a palavra. Meditar mais e mais na palavra. Porque não é ler a Bíblia. Deus não manda ninguém ler a Bíblia, irmã. Deus não manda ninguém ler a Bíblia, irmão. Mas Ele fala assim na sua palavra. Examinar as escrituras. Examinar as escrituras. Examinar as escrituras. Porque cuidado de nela a vida eterna. E são delas que testificam. Glória a Deus. Examinar. Está faltando examinar as escrituras. Mas, veja que coisa tremenda. Mas, alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Você está passando aflição dentro da igreja? Quando está passando aflição dentro da igreja, dá glória a Deus, irmão! Dá glória a Deus, irmã! Aleluia! Não é ficar triste. Não é ficar triste, irmã. Não é ficar triste. O Senhor está mandando você se alegrar. O Senhor está mandando nós se alegrarmos, irmão. Orianda labai. Recada labacurianda labai. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Glória a Deus, aleluia! E pelo nome de Cristo, que palavra, não, está caindo fogo na igreja. Se você não sentiu o fogo ainda, comece a glorificar, que você vai sentir o fogo de Deus na sua vida. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventuradas sois. Bem-aventurados sois. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus! Que pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou
como o que se entremete em negócio alheio. Ih, irmão, já veio outra paulada, né? Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios. O assunto não é nem com a irmã está se entremetendo no negócio. O negócio não é com o irmão está se entremetendo no negócio. Glória a Deus. Não sejamos, ou como se entremete em negócios alheios. A situação é com o irmão, não é comigo. A situação é com a irmã, não é comigo. Por que vamos ficar fazendo contenda dentro da igreja? Porque ficamos fazendo contenda dentro da igreja de Deus. Então o Senhor fala assim, que nenhum de nós padeçamos como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, aquele que faz o mal. Ou como aquele que se entremete em negócio alheio. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Oh, glória a Deus. Mas antes, glorifique a Deus nesta parte. Glória a Deus, aleluia. É o mistério da palavra, irmãos. É o mistério da palavra, está vendo? E muitas vezes, irmã, a luta que você está passando na igreja, irmã, a luta que você está passando na igreja é para você glorificar Deus. Não é para você murmurar, não é para você brigar, mas é para você glorificar Deus. Se você está padecendo como cristã, por que você vai se envergonhar? Não se envergonhe. O próprio Deus fala aqui, mas se padece como cristão, padece como cristã, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Pode louvar Deus, sim, pode louvar. Porque já é tempo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O julgamento já começou dentro da casa de Deus. Glória a Deus. E primeiro começa por nós. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daquele homem, daquela mulher que não aceitaram Jesus como seu Salvador? E mais uma vez, para que o meu irmão entenda, para que a minha irmã entenda que as coisas de Deus é séria, não é brincadeira, não. Porque já é tempo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Que casa de Deus é essa? A igreja de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. E se primeiro começa por nós, se primeiro começa pela irmã que serve a Deus, se primeiro começa pelo irmão que serve a Deus, se primeiro começa por nós que servimos a Deus, qual será o fim daqueles que estão desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual é teu fim, irmão? Qual é teu fim, irmã? Você que não confessa Jesus como teu Salvador ainda. Você que não confessa Jesus como teu Salvador ainda. Qual será o teu fim? É o Senhor Jesus que pergunta para você aqui nessa noite. Qual será o teu fim, irmão? Qual será o teu fim, irmã? Seu julgamento já começou pela casa de Deus.
e por nós que fazemos parte da casa de Deus, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, que já aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será? E se o justo apenas se salva? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Muito forte essa palavra. Muito forte essa palavra. E se o justo, e se a justa apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde? Vou ler mais uma vez. Aliás, vou ler o 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. O pastor sabe disso. Quantos pastores que estiveram aqui pregando a verdade da palavra de Deus, hoje estão pregando heresias por aí? Quantos que estiveram aqui pregando a verdade da palavra de Deus, por que não estão aqui mais? Por que não estão aqui mais? Porque já começou o julgamento na casa de Deus! Aleluia! Já começou o julgamento na casa de Deus, é só nós que não percebemos ainda! É só nós que não percebemos ainda, irmãs e irmãos! E primeiro começa por nós. Que dizemos salvos, que se dizem salvas. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? Aquelas que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Programa Voz da Libertação, 24 horas no ar, pregando a verdade da palavra de Deus. Mas muitos ouvem rádio gospel, muitos ouvem outro tipo de emissora que não agrega nada espiritual. Mas lá tem divórcio, lá tem política, lá tem adultério, lá tem, enfim, só pecado. Mas deixam de ouvir o programa Voz da Libertação, que é um culto no lar do irmão, que é um culto do lar da irmã. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. E como é que fica, irmãos? Como é que fica? O julgamento está aí, o julgamento já começou. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quem é ímpio? Quem é o ímpio que a palavra de Deus menciona? Quem é ímpio que a palavra de Deus menciona? Aquele homem, aquela mulher que não aceitaram Jesus como seu Salvador ainda. Aonde estará ele? Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Lá no lago de fogo. Lá no lago de fogo com Satanás. Lá aparecerá ele. Lá aparecerá ela. Mas aquele homem, aquela mulher que abdicou do mundo, que abdicou do pecado, que abdicou da vaidade, que abdicou da maldita da televisão, que abdicou do divórcio, que abdicou de tudo aquilo que não agrada a Deus e vive uma vida em novidade de vida na presença do Senhor, eles não estarão lá com Satanás, mas serão arrebatados com Jesus para morar lá na glória com Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Portanto,
Também os que padecem segundo a vontade de Deus. Está vendo? Muitas vezes nós padecemos porque é a vontade de Deus, irmão. Mas Deus quer que nós tristes, chateados. Não, Deus quer ver nós alegres. O homem de Deus não pode ser triste, a mulher de Deus não pode ser triste. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe sua alma. Eu já encomendei a minha! E você já encomendou a sua irmã! E você já encomendou a sua irmão! E você já encomendou a sua igreja! Se nós estamos padecendo no Evangelho do Senhor, é porque nós já encomendamos nossa alma para Jesus. Jesus é proprietário da nossa alma. Jesus é dono da nossa alma. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele é como fiel Criador e faz o bem. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador. Está vendo? Oh, bem! Que Deus bendiga os irmãos e as irmãs. E tudo aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações. Aleluia! Diga assim.